Mais um Fale Mais sobre isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano, em especial as questões relativas à saúde mental. E hoje falaremos sobre um dos maiores problemas que tem afligido os seres humanos, a questão da ansiedade. Para muitos, o verdadeiro mal do século. Quem está aqui conosco hoje é o Dr. Luiz Carlos Oliveira Júnior, que é médico psiquiatra, tem feito um belo trabalho na Universidade Federal de Uberlândia, junto aos alunos de medicina, junto à residência da psiquiatria, na sua clínica particular também na cidade, e agora vai nos ajudar a entender ainda mais o que é a ansiedade, por onde ela vem, de onde ela cai, o que é que ela faz com a pessoa e como é que nós devemos nos comportar, o que fazer para evitar esse mal, que é um problema, né, Luiz? Isso, Leonardo. Muito obrigado, Luiz, por ter vindo ajudar eu que todo mundo. agradeço. E aí, é um mal do século? É um dos males? Como é que é isso? Apesar de a depressão ser dita como o mal do século e ser a principal causa de incapacidade para o trabalho, de anos de vida perdido, isso a Organização Mundial da Saúde sempre repete, a ansiedade, os transtornos de ansiedade são os transtornos mentais mais frequentes que a gente encontra, né? Tem levantamentos que mostram que 75% do atendimento em ambulatórios de saúde mental é por conta de transtorno de ansiedade. E em torno de 25% das pessoas vai ter algum transtorno de ansiedade durante a vida, né? Então é extremamente frequente. Falando em ansiedade, como é que você, a partir da psiquiatria, caracteriza a ansiedade para a pessoa saber exatamente do que a gente está falando? Porque no popular, o leigo, ele pensa, a ansiedade é toda aquela preocupação, né? Tudo bem, é uma forma de sim, começar a entender a ansiedade. Vamos começar a partir daí. A ansiedade, ela é uma emoção que é derivada do medo. Então, se a gente pensar como que uma pessoa fica quando leva um susto, a gente vai poder entender o que é ansiedade. Quando você leva um susto, o coração dispara, você fica com aquela sensação de medo, de apreensão, fica tenso, fica com os sentidos mais aguçados, você fica ligado, né? A gente chama isso de vigilância. Pode ter algumas reações no estômago, no intestino, até urinárias, às vezes vontade de urinar, sudorese, as mãos suando, tremor, né? Essa sensação é a resposta física do medo. A ansiedade, ela é isso, né? Só que nos transtornos de ansiedade está acontecendo sem que você tenha uma causa aparente ou desproporcional ao que deveria estar acontecendo. Então a pessoa ansiosa sente tensa o tempo inteiro e aí com isso ela tem pensamentos repetitivos tentando resolver o problema, que é o que a gente vai chamar de preocupação, né? A tensão, dificuldade para dormir, dor no estômago, desarranjo intestinal ou intestino preso ou solto. Mas você falou uma coisa interessante aí que eu quero frisar, sem causa aparente, sem causa real, quando passa a ser realmente um problema. Porque quando a pessoa tem um problema, ela fica naturalmente ansiosa. Isso. Aí não é um transtorno, mas passa a ser um transtorno quando, de repente, a partir do nada ou de alguma circunstância que ela não consegue resolver, vai cronificando isso, vai... É quando a coisa fica desproporcional. Se a gente for pensar no problema, o transtorno de ansiedade, ele vem de um mecanismo que é normal nosso. Uma das coisas que tem na mente é uma máquina de resolver problemas, né? A gente representa o mundo dentro da cabeça para poder tentar achar soluções para os desafios que a gente tem na vida. Mas, infelizmente, não tem diferença entre o que eu imagino e o que existe de verdade. Então, se eu considero um problema que eu estou tentando resolver muito maior do que esse problema a resposta vai ser uma ansiedade muito maior do que eu deveria ter. Quando isso passa de um determinado ponto, né, estar um pouco ansioso ajuda a resolver problemas na vida, né? Se posicionar perante a vida. A gente se move, né? Alguma reação você tem que ter. Mas a partir de um determinado ponto o rendimento cai. E é aí que vem o problema, quando os recursos estão esgotados ou é tão intensa a ansiedade que eu não consigo mais achar nenhuma estratégia para poder resolver o problema que eu imagino existir ou que exista, mas que eu não acho mais solução para ele.
É muito interessante essa explicação em mostrar que o que existe de problema na realidade ou o que a mente pensa que existe não tem diferença, porque acaba produzindo repercussões, né? Isso. Na cognição da pessoa e nas respostas, no comportamento da pessoa, por exemplo. A gente pode dizer que nós vivemos em dois mundos, a gente pode viver em dois mundos. Um é o mundo real, do aqui e do agora, que é o mundo com todos os problemas e coisas que existem. O outro mundo é o mundo que a gente tem no pensamento, né? Que nós interpretamos a vida a partir de processos e histórias nossas e tentamos lidar com o mundo aí dentro. Na ansiedade, nós podemos dizer que nós somos sequestrados para esse lugar, né? E perdemos até o contato com o presente, com o real. E vamos trabalhando nisso como se isso fosse só o que existe, né? Por isso é que às vezes você está ansioso e dirige quilômetros sem, hora que viu, chegou naquele lugar e não sabe o caminho que você percorreu. Você estava sequestrado pelos seus pensamentos. E uma coisa interessante é que está sequestrado pelos pensamentos e com alto poder de produção de respostas fisiológicas, né? Sim. Repercussão no organismo, que é taquicardia, sudorese, né? Tudo aquilo que você colocou. Isso, porque a resposta de medo, ela é uma resposta orgânica, né? Você tem um circuito cerebral que foi desenhado para responder assim, né? Que cuida da memória afetiva, cuida das memórias que você tem e tem o que regula os órgãos todos do corpo, né? Então, quando você pensa, você tem preocupações, o corpo vai responder do mesmo jeito, como se fosse um perigo real ali. E aí libera substâncias que são extremamente perigosas, tóxicas até, né? Como, por exemplo, o cortisol. O cortisol está bem elevado em pessoas com depressão, em pessoas com ansiedade. E tem repercussões físicas. Agora, Luiz, rapidinho, só para a gente fechar o início dessa conversa, do grau mais leve ao grau mais radical dessas repercussões da ansiedade no corpo, né? Por exemplo, os transtornos do pânico, por exemplo, já pode ser quando uma pessoa está nesse grau elevado de respostas à ansiedade, porque às vezes a pessoa, eu já vi relatos, né, e já atendi inclusive a pacientes de pessoas que sentiram-se asfixiados. Sim. Né? Bloqueio nas vias respiratórias de alguma forma, ou a sensação de bloqueio. O pânico, ele é uma das formas que a ansiedade manifesta, e uma das marcas dele é a sensação de que você vai morrer agora, a morte iminente. Esse é o relato. Isso. Muitas pessoas têm relatado que estão sofrendo de ansiedade, e às vezes isso gera uma repercussão no corpo, taquicardia, as mãos suando, sensação de asfixia. Às vezes você conhece alguém que esteja passando por isso. E é sobre isso que nós estamos falando. Fale mais sobre isso dessa semana. Com o Luiz Carlos, que é médico, psiquiatra e tem ajudado muita gente, né, Luiz? No seu consultório, eu também tenho recebido no consultório muitas pessoas com esse relato. Agora, crianças, né? Isso é triste, né? Crianças com pouca idade, 6, 7, 8 anos, sofrendo de ansiedade também. Sim, a gente pode pegar como exemplo o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que descreve melhor essa sensação que todo mundo está falando de estar tenso o tempo inteiro. Uhum. Então ele pode ser assim, o exemplo maior dos transtornos de ansiedade. Se a gente pegar esse transtorno, nós vamos perceber que ele está espalhado em toda a vida das pessoas. Começa geralmente na adolescência, mas hoje a gente tem encontrado muito na infância. O que vai acontecendo durante a vida é que vai mudando o que vai sendo a principal preocupação da pessoa. Então tem muita criança ansiosa. Ansiosa com o quê? Rendimento escolar, ansiosa com a estrutura familiar, quando algum problema na família existe e a criança não sabe interpretar direito aquilo, e ela reage de forma com muito mais ansiedade do que devia, problemas de separação, aí tem ansiedade de separação, e outros problemas que ameacem a segurança e o cuidado da criança. Então tem muito a ver com problemas sociais e culturais que nós temos hoje. Isso vai migrando para a adolescência, para as questões escolares ainda, acadêmicas, a definição profissional, os primeiros relacionamentos, mas também o começo da independência. Né, a necessidade de independência e aceitação no grupo. O despertar sexual. Isso, né? Que também é uma causa de muita ansiedade, principalmente a questão da definição
né, do papel sexual que vai se ter, né, na vida adulta e as questões culturais e sociais que exercem pressão para essa escolha. A presença, a participação em relação a grupos, né, que é muito importante, muito significativa em adolescentes. Então, nos adolescentes, todas as definições do que deve ser a vida dele quando adulto vão ser causa de ansiedade. Aí, na idade adulta, onde tem o pico da procura por transtorno de ansiedade, que é dos 24 aos 35 anos, mais ou menos, estão ligados a problemas de trabalho, problemas de relacionamento e problemas financeiros, né? E depois isso vai migrar com o tempo até a terceira idade, os idosos, com problemas relacionados à saúde e ao fim da vida, né? E as incapacidades. Então a ansiedade ela está espalhada pela vida inteira, só que ela vai mudando de foco principal de preocupação. Agora, Luiz, você como psiquiatra, talvez alguém esteja nos assistindo, desejando saber o que pode ser feito, né, por parte de um psiquiatra em relação ao tratamento, aos cuidados, às ações que devem ser tomadas, né? Eu sei que cada caso é um caso, mas, e você acabou de colocar, desde a infância até a terceira idade, são muitos motivos, são muitos os mundos, são muitas as pressões culturais, sociais, existenciais, mas o que um psiquiatra coloca, recomenda ou oferece como recursos para se lidar com os transtornos de ansiedade generalizada? Sim. Os transtornos de ansiedade, em geral, eles vão ser tratados com psicoterapia e a farmacologia. A importância de cada um deles depende do transtorno e depende do paciente, do contexto dele. Nem todo transtorno de ansiedade é tratado com medicação. Alguns transtornos de ansiedade precisam de medicação. E alguns transtornos de ansiedade é psicoterapia o foco do tratamento. Então, se a gente pega, por exemplo, as fobias específicas, né, que é aquele medo de um objeto que você não deveria... Você percebe que não deveria ter medo daquilo. Tem medo de barata de forma extremamente intenso. Né? Como você disse no começo do programa, desproporcional. Desproporcional à causa. Né? As fobias específicas são tratadas com psicoterapia, predominantemente. A medicação não tem resposta aí. O transtorno de ansiedade generalizado depende da intensidade. Você vai recorrer à psicoterapia para que o paciente reveja os padrões de pensamento dele, da história de vida dele, o que faz ele ter tanto medo ou preocupação, né? E aí entram várias questões, perfeccionismo, catastrofismo. Então, é isso que eu gostaria de colaborar melhor com o telespectador, porque às vezes a pessoa está assim, será que eu tenho ou não tenho? Será que eu sofro desse transtorno de ansiedade generalizada ou não? Será que de alguma forma eu sou ansioso? Aí, só para elucidar, só para ilustrar, essa desproporcionalidade em relação a medos de barata, né? Medos de objetos, ou medo de ficar sozinho em casa, né? Nessa categoria medo. Isso. Ou senão medo de dirigir. Medo de falar com as pessoas, o medo de ter contato com o público, aí é a fobia social. Então, se você tem medo de dar uma aula, medo de encontrar com uma pessoa, imagina o quanto isso é disfuncional para um vendedor, que tem que lidar com o público o tempo inteiro. Ou ser convidado pelo novo namorado ou nova namorada para conhecer o novo sogro, nova sogra. Isso, ou mesmo. Almoçar em grupo. Ou mesmo jantar num restaurante. Algumas pessoas têm a fobia específica de comer em público, né? A fobia social específica. Então, em toda situação em que você tiver uma situação em que existe o que a gente chama de esquiva, eu não quero me aproximar daquilo, eu tenho medo de enfrentar aquilo, a gente está falando de ansiedade. Né? E se aquilo é tão intenso que é disfuncional, você não dá conta de fazer o que devia na vida por conta disso, nós estamos falando de um transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, no trabalho, né, alguma situação dentro do trabalho que eu não consiga enfrentar, eu estou vivendo uma resposta ansiosa àquilo. A gente chama isso de transtorno de ajustamento. Casos muito intensos, a gente vai falar de burnout, né, o esgotamento, porque eu tenho dificuldade de enfrentar aquele recurso, aquele situação. A pessoa perde elementos, perde critérios, perde repertório, né? Ela acaba ficando sem saber como reagir perante uma situação. E num grau elevado é o estresse na potência máxima em que há um esvaziamento dessa condição.
é o chamado burnout. Agora, aí procura um psiquiatra, procura um psicólogo e, em média, pelo que você tem visto na sua prática profissional, a recuperação, porque as pessoas têm essas dúvidas, mas quanto tempo de tratamento, como é que a psiquiatria tem visto isso? Isso. Aí depende da modalidade de tratamento e do transtorno, né? Alguns transtornos de ansiedade vão ter um tratamento curto, dependendo da abordagem psicoterápica que você vai usar e da pessoa, né? Alguns vão ter um tratamento mais longo. O transtorno de ansiedade generalizado, ele tem um curso mais longo mesmo. Quando é preciso medicação, em torno de até 2 anos de medicação. Mas tem casos que a pessoa vai recorrer e vai ter que usar a medicação novamente, né, por várias vezes na vida. E o trabalho de psicoterapia é fundamental, né, por um tempo suficiente para a pessoa conseguir adquirir a capacidade de ter continência e lidar melhor com o que causa medo. A ansiedade tem sido um problema na sua vida ou na vida de alguém que você conhece? É sobre isso que nós estamos falando com o médico psiquiatra Luiz Carlos Oliveira Júnior. É médico psiquiatra, professor do Instituto de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, do pessoal da residência em psiquiatria, não é, Luiz? Isso. Imagino que você discuta muito essa questão da ansiedade, já que você disse que é o mal daqueles que procuram ajuda na área da saúde mental, né? Isso. Atualmente. Porque a gente tem vivido um mundo que produz ansiedade. Tem, esse mundo nosso todo ligado, conectado, o tempo inteiro você está sempre presente, ou pelo contrário, nunca presente no real, mas sempre ligado em alguma preocupação, no virtual, em alguma preocupação que não está ali na sua frente, né, e muito rápido, né, as pessoas estão o tempo inteiro falando que não tem tempo mais, que o ano passa muito depressa, que a semana não dá, que o dia não dá, né, essa aceleração toda, ela tem aumentado mesmo a sensação de ansiedade. Eu acho legal a gente falar sobre isso, Luiz, porque às vezes as pessoas ficam com a impressão de que essas questões ligadas à saúde mental passam necessariamente apenas pelo fisiológico e pelo orgânico. E tudo bem, nós somos um psiquismo, uma mente, né? Há quem diga em alma, em espírito, como eu mesmo acredito, mas num chassi, numa base orgânica, simbiótica que dialoga, né? Psiquismo, organicismo, psiquismo. Porém, este mundo em que a falta de sentido, a falta de vinculação afetiva e efetiva entre as pessoas, a pressão da competitividade, atingir metas, a perda da infância, né, Luiz? A ocupação da infância com as crianças se transformando em consumidores, né, vivendo a prática mercantilista desde cedo, não tem mais espaço de brincar. E tudo isso uma infância direcionada para a vida adulta, né? A infância é vivida para isso. É o inglês porque ele vai ficar adulto e vai precisar do inglês, é a escola que tem que ser levada a sério desde pequeno porque ele vai ter que entrar na faculdade. Então, uma infância que perdeu a função dela e está direcionada só para o futuro. Roubada. É uma infância para o futuro, né? E aí alguém pensa, mas e o que isso tem a ver? Tem a ver que a partir da infância nós vamos criando as nossas estruturas de representação, as nossas estruturas mentais, né? A maneira como nós enxergamos o mundo, não é? Os nossos sistemas de crenças. A forma como a gente desenvolve isso é brincando, né? É brincando que a gente experimenta as formas de se relacionar com tudo, com o simbólico, com o que está na nossa mente, com o outro, né? Nas brincadeiras, nos jogos que a gente aprende a trabalhar em equipe, aprende a conviver com o outro, a respeitar limite. Então aí você está falando uma coisa que eu deixei para o final do programa para perguntar, na sua opinião, que eu sei que é uma opinião bastante sensata e bastante criteriosa, o que pode ser feito preventivamente em relação às questões da ansiedade, antes de que venha a ter ansiedade ou que o problema se instale. E aí quando você começa a falar em infância, eu acho que já é super precoce e preventivo, né? Uma infância que tenha brincadeira, uma infância que tenha jogos, uma infância que tenha contato com as outras crianças, liberdade, isso já é agir preventivamente em relação a futuros problemas mentais, transtornos mentais. Isso, nós temos hoje a graça de estar vivendo um contexto diferente na pesquisa nessa área. O Brasil, principalmente, é líder nisso, com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Psiquiatria do Desenvolvimento. É um grupo de pesquisa importante, né, que tem liderado a ideia de pesquisar desde a infância
que fatores vão predispor aquela pessoa a desenvolver um transtorno mental. E a ansiedade, ela é muito importante nisso, porque algumas vivências que as crianças têm, os adolescentes têm, repercutem de forma importante na saúde mental e física. Então, por exemplo, tem bastante evidência de que crianças que sofrem violência, elas têm mais depressão e elas têm maior risco de desenvolver diabetes, do tipo 1, inclusive. Tem bastante evidência disso. Então, o que fazer, né? Aí entra a ideia da prevenção em saúde mental, que até poucos anos atrás era uma coisa que não era nem discutida. E hoje já é extremamente pesquisada no mundo inteiro. E aqui no Fale Mais Sobre Isso, a gente vive falando de prevenção, porque não adianta esperar o problema se instalar, né? Por isso que você está sempre convidado a vir falar sobre como agir preventivamente também em relação a tudo isso. E hoje em dia tem surgido algumas evidências muito interessantes de algumas práticas que são surpreendentemente simples e que têm um resultado enorme. Então tem bastante evidência, por exemplo, de práticas de gratidão e generosidade, que tem uma influência grande sobre a saúde mental, de meditação, que hoje o termo técnico é mindfulness, que é a atenção alerta. Então, ensinar desde criança a prática de meditação tem ajudado a conectar no tempo presente e não ser sequestrado pelas preocupações. Como a gente disse no começo do programa, né? Isso. Aí uma coisa legal, só pra gente frisar, porque às vezes as pessoas falam, mas como é que ensina isso pra criança? Bom, uma das formas de ensinar isso para a criança é pelo exemplo. O pai e a mãe tendo a prática da meditação, tendo a prática da alimentação saudável, da vida com exercícios físicos, não é? Isso. O pai e a mãe... O pessoal pode até estranhar, mas o pai e a mãe brincando. O pai e a mãe brincando entre si. Que para a criança é ver o carinho do pai pela mãe, da mãe pelo pai, né? O pai dá cola à mãe, a mãe acolher o pai, o abraço, o toque, né? O encontro da pele com pele. Esses exemplos a criança absorve e vai começar a praticar no seu mundinho. E aí é o que você já está falando. Ela vai começar a transitar no ambiente da educação afetiva. Não procede isso? Isso. E se a gente for pensar, a ansiedade é um conteúdo muito frequente na ansiedade, a sensação, a necessidade de controlar. Controlar o mundo, controlar o que sente, controlar tudo que está acontecendo. Né? Então, isso é uma marca da ansiedade. Eu tenho medo de que eu perca o controle ou que as coisas saiam do meu controle. E o que a criança precisa ter no começo? A sensação de que ela é cuidada, de que ela tem segurança. Essa segurança interna que é criada no começo da vida, dá segurança depois. Eu não preciso ter medo, eu tenho segurança. Exatamente. E aceitar, se eu perder... faz parte da vida, a perda ou a frustração ela é importante, né? Ela tem segurança de que isso é normal. E não esquecer que a passagem da infância para a adolescência pressupõe e também pede a continuidade dessas práticas por parte dos pais, por parte dos educadores, né? Por parte das instituições nas quais as crianças e os adolescentes transitam. E no ambiente de trabalho, eu penso que os patrões, chefes, coordenadores devem ter essa atenção também em relação aos seus subordinados, aos seus coordenados. Por quê? Inclusive porque a explosão de uma síndrome de ansiedade, né? A proliferação de pessoas ansiosas, isso prejudica as empresas, traz prejuízos econômicos, né? Todos nós devemos olhar para isso. Grandes empresas aí têm percebido, né, que um ambiente saudável de trabalho, de boas relações e que estimula a criatividade, a pessoa ser quem ela é mesmo, aumenta muito o rendimento e diminui o afastamento, diminui o gasto com treinamento de outro funcionário, né? Isso tem uma repercussão enorme. E uma das melhores repercussões é chegar à terceira idade ainda mais saudável, também quase que imune, né, às questões da ansiedade. Isso. Que debilita muito, né, a saúde global da pessoa que chega, né, a essa fase da vida. Porque algumas mudanças elas acontecem mesmo com a idade, né? A perda de algumas habilidades, outras não. Algumas incapacidades elas vão vindo com a idade. Então, se a pessoa teve uma educação afetiva durante a vida inteira e aprendeu a lidar com isso, ela aceita que isso faz parte da vida e faz com aquilo que ela tem de vida o melhor que ela pode.
E a resignação deixa de ser um conformismo passivo e passa a ser um sinal de muita maturidade afetiva e existencial. Luiz, obrigado. Nada, obrigado pelo convite. Mas de verdade, obrigado mesmo. Sinta-se convidado a sempre trazer esses esclarecimentos ao público. Eu que agradeço. Legal. Gostou do programa? Você acha que alguém tem que assistir? Compartilhe o link lá no site do canal da gente, no portal do falemaissobrisso.com.br. E a gente agradece a sua presença, agradecemos ao Center Dr. Manuel Crosar, onde você encontra médicos, psiquiatras, psicólogos, dermatologistas, médico do esporte, endocrinologistas, psicólogos. Tá legal? Vem aqui conhecer, você vai ser muito bem tratado aqui. Até o Fale Mais Sobre Isso na próxima semana.